E aí, gente, estamos pela primeira vez na Risca da Área, o seu programa de toda quarta-feira às 18 horas para falar de tudo que envolve o nosso querido futebol. Mas eu não estou sozinho nesse programa e nunca estarei, porque eu tenho meus 3 queridos amigos, então vou rodar a mesa para a gente começar a se apresentar. Primeiro, vou com ele, o nosso mensageiro da aldeia, quem sabe, ele que vai trazer as informações de fora do nosso estado, ele, Pedro Gigante. Fala com a gente, Gigante. Fala pessoal, eu sou o Gigante. Já deixa o like e se inscreve no canal pra dar aquela força. Como o Theo falou, eu irei falar do futebol brasileiro no geral e deixando a dupla Grenal pros meus colegas aqui da mesa. E o Corinthians, que já mandou embora o Cuca, já trouxe o seu treinador, ele, o professor Luxemburgo. Mas eu gostaria de saber, Theo, como anda a situação aqui no nosso sul? Questão de informação não vai ser comigo. Eu tenho que chamar os nossos queridos rivais. Um lado gremista, o outro colorado. E vou começar com ele aqui na minha frente, no corner azul. Fala com a gente, João Bop. E aí, Theo, e aí, Gigante, e aí, gurizada. Eu sou o João Bop, aqui nessa bancada eu falo do lado azul do estado, do lado gremista. E o que eu tenho pra falar é, o Grêmio, que antes jogava mal fora de casa e perdia fora de casa, hoje joga mal fora de casa e ganha fora de casa. Contigo, então. A gente vai ter muito o que falar sobre isso, mas antes quero chamar aqui no corner vermelho, do meu lado, ele, Gabriel Fernandes, meu bruxo. Fala aí, Gabriel. Boa tarde, Theo, boa tarde, Gigante, boa tarde, Bop, boa tarde pra ti que tá aí nos assistindo. Eu sou o Fernandes e, bom, obviamente, eu sou, além de torcedor colorado, um amante de futebol. E bom, o que a gente tem para falar de Inter hoje? Hoje a gente vai repercutir a vitória colorada sobre o Goiás aqui em Porto Alegre pela rodada desse final de semana do Brasileirão e a gente ainda vai tecer alguns comentários sobre a classificação do Inter, apesar do Mano Menezes na Copa do Brasil. Então assim, seguinte, se tu quer saber tudo sobre a dupla Grenal e o futebol em geral, tu vai ficar com a gente até o final, né, Theo? Exatamente. O Fernandes está claramente já insatisfeito com o Inter, mas então quero perguntar pro Bop pra gente começar. O Grêmio venceu, mas te convenceu? Não convenceu nada, Theo, nada mesmo. O Grêmio dos primeiros 10 minutos, inclusive, lembrou muito o Grêmio do Gauchão, naquele futebol vistoso, com troca de passe rápida. Daí fez até o gol com o Fábio, cruzamento do Fábio, na verdade, gol do Vina, mas toma um gol numa falha da defesa e apaga em campo. O Grêmio inexiste em campo da primeira metade do primeiro tempo, do gol sofrido. Até o gol do Salvador, Everton Galdino, o Grêmio inexiste em campo. O Bitelo, sempre muito mal, faz uns 3 jogos o Bitelo tá mal porque ele vai jogar no meio e não rende pelo meio, não consegue pensar rápido o suficiente, está se acomodado no gauchão. Bitelo pela ponta teria que render. O Grando é um tópico sensível, convenhamos. Exatamente. Porque o Grando, embaixo das traves, ele faz o trabalho dele. É um goleiro aceitável, mas se precisar sair do gol, ele não consegue sair do gol. Pois é. Volta, não Adriel? Consegue. Volta Adriel, talvez. Não, Talvez seja demais. Agora que perdeu o Adriel, o Grêmio tá sem um goleiro confiável, né? E vai ficar até o meio do ano, né? Porque É, não tem janela mais já ninguém. fechou. É. Pois é, e estão dizendo que vai vir o Rocher, mas o Rocher não Bom sei se goleiro. me A dele convence. agora. Bom goleiro? Tu acha bom goleiro? Acho bom goleiro. Eu não sei se Meu me goleiro convence Kehler. totalmente. Teu goleiro... Rapaz. A situação tá complicada aqui nas balizas do Sul. Tá bem difícil. Acho que faz tempo que não tá tranquila a situação na Baliza do Sul. Tá complicado. O Bob, tu falou no teu comentário, depois do jogo, que a bola não tava chegando no Soares e de fato não tá chegando. De fato. E quando tá chegando também ele tá apanhando um pouquinho e a gente tem que falar isso. Ele tem sofrido mais do que o normal. O Soares, a bola não chega nele, mas quando chega, ele é muito mortal sempre quando a bola chega. Olha aquele voleio que ele dá Absurdo. no jogo contra o Cuiabá. Mas ele tem 0 gols. o gol não tá vindo. O gol não veio ainda. Não veio porque o Grêmio não tem um time pra jogar pra ele. Essa é a Então, questão. O Grêmio precisa jogar pra é ele. aí que eu queria chegar, inclusive. Quem quiser participar aí pode falar. O Grêmio não precisa de um segundo volante um pouco mais de transição do que os atuais que tem? Ou o PP voltando? Ele é esse cara? Precisa do PP voltando. O PP é a cara do Grêmio. Baita jogo. É a cara do Grêmio. O Vila Sante também, que vocês não gostam muito do Vila Sante, né? Mas Eu o gosto. Vila Sante é o meu defendido. Eu não. Eu defendo o Vila Sante. O time do melhor Grêmio, futebol do eu Grêmio sou essa fã. temporada foi com o Vila Sante pra mim. Eu volante. concordo. O Vila Sante sempre melhora ou muito o time o do Grêmio. Carvalho, o PP e Carvalho, Mas ou o Vila Sante. o problema é que ele falta... É. Né? Já faltou 30 jogos Ele já faltou desde que 30 chegou, jogos né? desde que chegou no Grêmio. De vidro, realmente. Se por convocação ou por lesão, ele tá sempre fora. Eu sempre tenho a impressão de que o Vila Sante não vai... o Vila Sante hoje não vai jogar porque a mãe dele sentiu o Pois tornozelo. é Ele uma não vai jogar, novidade tá convocado. o Vila Sante jogar pelo Grêmio. É uma novidade, sim. virou- por sinal, É uma sempre um bom reforço.
falando num segundo volante, aqui, não é nem muito longe daqui, tem o Johnny. Se quiser. É um volante vindo do Inter, assim, eu recomendo. O Johnny não é nem primeiro, nem segundo, nem terceiro volante, ele tá numa situação meio complicada ultimamente. Depois a gente fala disso. Depois a gente fala mais sobre isso. E quem sabe se o Grêmio trouxesse um zagueiro um pouquinho mais rápido pra fazer a transição, será que a zaga do Grêmio já não tá meio velha? Agora, hoje em dia, o requisito pra jogar na zaga do Grêmio é ter mais de 32 anos. o Grêmio precisava de uma zaga um pouquinho mais rápida pra fazer aquela transição. Urgentemente. Pelo menos um Porque zagueiro construtor também, né? Aqui na aldeia a gente já pode ver que aí o Vitão já é um cara mais... Ele não é tão rápido, só que ele é tão grande que ele acaba... Sim. Em poucos passos ele já tá no meio de a campo. passada dele Ele já tá lá. relativamente larga. Ele é chega muito inteligente, rápido. né? Ele é muito Ele inteligente. é bizarramente rápido e muito inteligente. Mas vem a ideia do Grêmio de se escorar em Kahneman e Jeromel por muito tempo e não construir um zagueiro pra ter o seu nome dentro do clube. É uma coisa que o Jeromel teve muito, né? Que ele é alto e tudo, mas ele é muito técnico e inteligente. Mesmo não sendo Sim, rápido, ele sabe correr, ele sabe conseguia ganhar de Jeromel velocistas. sempre soube correr. Mas o Kahneman e o Bruno Alves não conseguem fazer isso. Kahneman e Jeromel agora venceu, né? Não dá Tem que mais. falar que venceu. Não dá mais. Venceu. Não dá mais. O O Realmente. Bruno Alves, ele tem aparecido bem. O Vini, no que ele se propõe quando ele joga, que o Vini também tem esse mesmo complexo do Vidiaçante, não aparece tanto, mas o Vini, quando ele aparece bem. Aparece bem, não compromete. Isso é o principal do Bruno Vini. Faz um feijão com arroz legal. E mais que isso, ele é muito bom na bola aérea. Sim. Ele, quando chega na Mas área, o que me parece ele é é que perigoso. ele não tem experiência nele. Ele é um zagueiro muito experiente, claro. Sim. Mas ele não exala a experiência. Sim, Não ele, sei ele é, malandragem, né? ele é Não daquela tem- geração de Casemiro, Oscar. Ele surgiu naquele Mundial Sub-20. E aí ele sai de São Paulo, vai jogar na Itália. Da Itália não dá tão certo, vai pro Japão. Daí do Japão ele vem pro Grêmio. E Japão, na Ásia ali. E acho que ele tem bastante bola no corpo, dá pra ver. Tanto que se ele não tivesse bola no corpo, ele não teria ido jogar Ele na tem Itália. potencial pra ser titular do Grêmio. Mas claro. ele não... Parece que ele joga e a mente dele não acompanha o que ele faz. Sim. Ele é um comum, assim, ele é comum, não compromete, mas nada além. Mas quando chega na hora do escanteio, ele é realmente muito bom. perigoso, Não dá pra viver só disso com um zagueiro. né? Ele Sim, ou sim. o Bruno na zaga? O Vini ou o Bruno Alves? É, isso. O Bruno Alves. Qual dos dois Brunos? Qual esqueci dos que também é Brunos? Bruno. Quem vai ser o titular, o Bruno ou o Bruno? O Bruno Alves, mil vezes o Bruno Alves. O Bruno Bom Alves zagueiro. bom zagueiro, Bruno Bom Alves. zagueiro, sólido zagueiro. Se adaptou muito ao Grêmio. Ele chegou vaiado pela torcida. Ele chega contestado, Ele né? chega contestado, mas ele toma Merecidamente. espaço. Merecidamente vaiado. Merecidamente. Porque, pô, no São Paulo ele tava numa situação bem complicada. Mas ele vai lá Pelo quieto. amor de Deus. O Bruno Alves vai lá quieto e Trabalha? trabalha. Trabalha. Não, Já trabalha. diria o Renato, sujeito homem. Total. Sujeito homem. E Mas tá ele dá trabalhando umas viajadas às vezes. Bah, contra o ABC, aquele bote que ele deu do nada, que originou o gol do ABC. O que foi aquilo, Pois entendeu? é. O que foi aquilo? É, complicado. Mas o zagueiro vai acabar falhando em algum momento, né? Sim. Mas o que eu trouxe esse tópico porque realmente o Grêmio tá faltando a transição, que é o cara que vai até levar a bola pro Bitelo. Quem sabe, não sei se já foi testado nesse quesito, se foi testado como ele foi. O Bitelo de segundo volante não é uma possibilidade? Treinar mais por ali? Como o Ancelotti chegou a cogitar do Rodrigo sendo Real Madrid? Ele eu joga creio mais que na não. transição hoje em dia. Porque o time que o Grêmio joga, sempre que eu avalio ali a escalação, eu percebo que é um time extremamente feliz. Sim, Questão do meio de campo, é um time bem felizinho, como se diz ali. Perfeito. Porque tem Bitelo, quando joga o PP, que já é um cara mais ofensivo, que já foi. O PP surgiu como meio atacante. Sim. O PP no Flamengo ele era meio atacante. Sim. Então é muito feliz tu ter o PP como primeiro ou como segundo volante. O Vidiaçante, quando ele joga de primeiro volante, se o Grêmio entra com Vidiaçante, PP, Bitelo, Vina, Soares, aí fica um time extremamente feliz. É um time que vai jogar pra frente sempre. Mas daí eu vejo um time sem muita marcação, né? E sem transição. Sim, Por sim. mais Sim, feliz sim. seja, é um time que acaba não Disso conseguindo no transicionar. É um time que Mas- não funcionaria, eu acho. É um time que sofre muito pra fazer uma transição. Sim. Mas muito mesmo. O Grêmio não tem linha. O Grêmio é bagunçado Sim. quando Sim. quer atacar, entendeu? O É. Grêmio, claro, ele faz os seus gols porque tem muita qualidade individual, mas é um time muito bagunçado, querendo ou não. É difícil. Mas eu acho que o Bitelo precisa se manter pela ponta. A melhor versão dele no Grêmio foi pela ponta. Sim. E não muito aberto, atuando como um Ramirinho, assim, entendeu? Aham. Um jogador mais apagado. A função Ramirinho. Na função Ramirinho. Sim. Mas o meio campo do Grêmio é uma incógnita. Pra mim, o meio campo perfeito do Grêmio é PP e Carbajo. Até agora, mas o Vila Sante tem um lugar no meu coração também. Sim. Já vamos deixar aqui registrado logo no primeiro episódio, até pra já fechar, costurar o tópico de Grêmio. Qual é a validade do Renato hoje no Grêmio? Tem validade? Não tem validade. O Renato é mais importante que qualquer pessoa no clube. Qualquer pessoa no clube. Ninguém é mais importante que o Renato. Tirando o clube, tirando o próprio clube, o Renato. Sim, né, tirando que o é a próprio clube, estátua. obviamente. Mas obviamente. esse problema de não conseguir mandar a bola da defesa pro ataque
é mais dele, né? Tipo, ele não consegue coordenar um meio campo que funcione. Não sei, é que tendo que era muita crise em torno de um elenco que tem 8, 9 desfalques, entendeu? Aham. Sim. Sim, tu puxa ali a ficha do Grêmio Cuiabá de desfalques é assustador. Não, é assustador, é assustador. Como o Renato tá trabalhando com aquele E a elenco, direção tá diz que complicado. não quer... Reforça. não quer reforçar o DM ou demitir alguém do DM, Sim. quer Sim. investir em infraestrutura. Seria mais Não, uma crise desnecessária pro Grêmio Mais uma agora. coisa necessária. E juntamente com os desfalques, a gente tem que ver até que ponto a avaliação que você tem do elenco do Grêmio, ela é realista, né? Porque Sim. eu vi projetarem o Grêmio, Sim. antes de começar a temporada, quando começa o Gaúcho, lá em cima. Sim. Sim. Eu não tô falando aqui com o Colorado, tô falando como alguém que gosta de futebol. Sim. Pra mim, hoje, o Grêmio briga ali no meio da tabela. Meio da tabela. É que Pra baixo. é o efeito natural de um time que traz. São 11 reforços ou 12, eu até perdi a conta gente. de condição, mas os nomes são muito bons. É o Fábio, ex-lateral do Manchester United, é o Natan, é o Vina, é o Galdino, enfim, acabou jogando. O Soares, né? É óbvio que o Soares. Não precisa mas nem falar. aí a gente tá vendo uma banca de reforços muito boas, ainda mais sendo. São 10. É óbvio que tu vai projetar que esse time vai ir bem e talvez até por uma certa ilusão. Porque o Grêmio se reforçou em absolutamente todas as funções. Trouxe lateral esquerdo, direito, zagueiro, volante, meio atacante, ponta, atacante. O Grêmio se reforçou em tudo. em tudo. Só não trouxe um goleiro Montou um porque time. tinha o Adriel. Sem comentários, isso aí. Tópico passado. Já que o Passado. tópico tá passado, vamos passar agora pro Internacional. Quero falar de Inter e Goiás. E já sei que não te convenceu. Assim, ó. Uma coisa que eu até fiz um destaque ontem no nosso Instagram, que a gente tem um quadro que é o Jogo e uma Story. Recomendo todo mundo lá no @na risca da área conferir. É que assim, ontem eu vi 2 times em 2 tempos. No primeiro tempo, o Inter, ele entra muito parecido da forma como entrou contra o CSA. Entrou com a linha baixa, de novo contra um time que era superior em relação a esse time. O Inter entra com as linhas baixas e espera ser atacado. Tanto que se tu vê o começo do jogo, se tu vê o primeiro tempo, tem uma trocação legal entre Inter e Goiás. Assim, sim. ó, eu não vou dizer que foi um primeiro tempo ruim. Ele chega em alguns momentos a dar sono, porque teve muito tempo que a bola fica presa no meio campo. Time do Mas, Mano assim, Menezes. Exato, é o Mano Menezes. time do Mano Menezes. Desde É um mano cansando o adversário. e assim, e faltou o Inter buscar, sabe, adiantar a linha, tentar pressionar lá em Sim. cima, e fica difícil pressionar de fato se tu tem o Luiz Adriano fazendo essa Eu primeira, ia falar isso. essa primeira função, né? Não, e Isso já não é, existe. já é o segundo jogo que o Inter joga contra um time, todo respeito ao Goiás e todo respeito ao CSA, menor, com menos piores, expressão, e muito pior, piores. elenco pior. Detalhe, O CSA Goiás não é tão pior que Não, mas eu Não, acho o Goiás é não. consideravelmente. Mas o elenco é Elenco. muito... Ah, é, Sim, obviamente, não, é diferente. não tô aqui comparando o CSA ao Goiás, mas também não vou ter a Sim. pachorra de comparar o Goiás ao Inter e... Também poderia enfim, falar do Metropolitano, né? Que o Inter também jogou jogou mal. também. Mas aí eu quero trazer que o Inter marcou um time muito menor não, mas enfim, com menos qualidade em cima. Sim. O Inter não quis propor contra Goiás e contra CSA. Exatamente. E assim, cara, me irrita profundamente ver o Inter marcando no meio do campo e assim, o zagueiro do Goiás pegava a bola, eu não lembro, não sei quem faz, eu não lembro. Justo. Mas assim, trocava um passe, aí a bola ia pro meio campo Sim. e voltava. E assim, isso por um tempo inteiro. E nada. Aí no segundo tempo, o Inter já volta com uma postura um pouco melhor. Eu também não vou dizer que foi algo incrível, Sim. mas teve uma melhora. Teve uma melhora significativa com a entrada do gênio, o maior camisa 10 do mundo, o Alan Patrick. Ele muda a cara do Inter. A entrada do alemão depois também muda um pouco esse panorama, porque tu pega um cara que é pura intensidade, o alemão, ele é pura razão. Pura emoção, zero pura razão. emoção. Ele correndo de um lado pro outro, ele muda um pouco, ele dá um pouco mais dessa intensidade que o Luiz Adriano não consegue dar. O Inter começa a marcar um pouco em cima e de pouquinho em pouquinho vai chegando mais, vai coibindo um pouco as ações do Goiás, tanto que o Goiás joga até o Maguinho ser expulso com 2 amarelos em 1 minuto. Aí acaba o Dos Goiás. magos. O menor Não, dos magos. o Sander, lateral do Goiás, ele apareceu muito bem no jogo. Não, ele é muito bom E eu jogador. não Muito bom consigo jogador. diagnosticar se o Sander jogou bem ou não. Jogou, Porque eu não sei se foi o Inter que tava jogou, tão mal jogou, ou se foi o Goiás que deixou o cara, Inter, Não, mas aí o Inter tem deixou o Goiás jogar. Ele jogou bem, apesar do Inter jogar mal. É, Sim. perfeito, Eu acho que é esse que tem que fazer. O Sander jogou, Assim ele como jogou o bem mesmo. Vinícius, do Goiás, também. O Pontinho ali, o camisa 7, Sim. ele jogou Não, e- bem também. Como revela bem um camisa 7 esse Goiás, né? Uau, Meu Todo Deus, Michael, Eric ia falar do Eric. O Goiás é bom de enganar a gente. É. O Goiás é muito bom em enganar uma galera. Mas não, mas aqui, ó, eu acho que vale o destaque da... Aqui eu preciso fazer um destaque aqui. A gente precisa falar sobre o lateral René. Pô,
Porque o René, ele Lateral chega... seguro, porque muito assim, ó, seguro. o René, ele vem do Rio, ele vem do Flamengo. A visão que se tinha do René, Fraco. fraco. Se tinha com o René. É porque o René, Sim. ele era o comum. Eu Um time como estrelado. gremista, eu zoei muito Colorado por causa da Eu fiquei contratação do triste, René. cara, eu fiquei triste com a contratação, eu fui contra a contratação do René, e hoje o René só não é melhor que o Alan Patrick na temporada, porque assim, o Alan Patrick tá fazendo uma temporada completamente fora da curva, a gente sabe que uma hora essa curva dele vai cair porque ele tem problema físico, Vai estourar. ele é um cara velho, então assim, o René hoje, poucos me passam tanta segurança assim, na posição dele no Brasil, porque ele me lembra muito uma questão relacionada, tipo, o Ney, um cara que sabe quem ele é. E ele vai fazer só o que ele é proposto. A inteligência tática que tu já tinha nos ele é falado muito inteligente taticamente, no- ele obedece. Em off, Ele é um já lateral tinha nos falado da ok, inteligência tática que o René tem. Ele é um lateral ok que não Sim. vai tentar fazer coisas que um lateral ok não consegue. Tipo assim, o René, quando ele pega confiança, não é aquela confiança que chega a ser, tipo, uma de certa forma, coloca entre aspas aí uma soberba, assim, eu virei o Marcelo. Não, ele dá um lançamento um pouco mais arrojado, mas ele não brinca. Não é uma situação parecida com a do Rodinei no Inter? Sim, Sim. O Rodinei foi muito bem no Inter. É a mesma coisa, na verdade. Sim, não é Ele, no campo. ele é limitado, ele sabe que ele é limitado, e eu acho que essa é a grande virtude dele. Sim. É saber. É saber que ele é limitado. Falta- Ele não vai Falta tentar. isso no Grêmio. O Rodinei, falta isso ele no futebol. até não sabia que era futebol limitado. O Rodinei, ele até tentava mais do que o René. Bah. Só que o René, ele é muito bom porque ele é limitado e ele sabe que ele é limitado. E isso evolui ele bastante até como futebolista, porque ele consegue perceber Perfeito. a limitação dele e até, assim... Ele usa isso como é uma qualidade ele, dele. É uma qualidade. ele deve errar alguma coisa, imagino eu, que ele deve errar alguma coisa em campo, chegar em casa ou na concentração e falar, pô, eu errei isso. E eu vou refletir, eu vou pensar o que eu vou fazer Por agora. exemplo, o René vai pro ataque, ele chega com a bola no ataque e ele não inventa. O René, sim. quando ele percebe que não vai dar mais pra fazer uma jogada, ele passa a bola. Tu olha o Diogo Barbosa jogando. O Diogo Barbosa é o futebol é correria. Se fosse pra pensar, eu jogava xadrez. É triatleta, né? Sim. Triatleta. Ah, meu. Nada Mas- pedala. Corre, pedala e Não nada. corre, pedala e nada. Bem lembrado. Mas isso é uma coisa que faltou muito voltando pro ano passado, pra Série B do Grêmio e do Vasco. Porque tinha muitos jogadores que Sim. eram oks e tentavam fazer coisas achavam que era o Pelé. jogadores- Não dava, Eu porque não queria existia, fazer um sabe? destaque. Alguém que falta saber a sua bola, o Johnny. O Johnny. Porque com todo respeito ao Johnny, assim, ó. Sim, Ao longo da semana, vocês vão ver que eu sou um crítico do Johnny. Eu tento ser justo sim. quanto a isso. Eu não tô pegando o pé dele, de graça. Gente, a partida do Johnny, mais uma vez, ele podia ter comprometido. Tem uma falta que, assim, se ainda existissem cobradores de falta no futebol, a gente tinha tomado gol. A gente faz uma falta a 2 passos da risca da área, cara. Assim, ó, se um pouquinho mais era pênalti. Então, assim, gente, não dá. O Johnny, ele compromete e ele não sai. Eu acho impressionante. Ontem o Matheus Dias, ele não fez um primeiro tempo ruim. Não. Quando tem que entrar o Alan Patrick, quem sai? Matheus Dias. Matheus Dias. Fica quem? O Johnny. Aí o Johnny. Sim. Na fase defensiva, não ajuda. Não ajuda. Na fase Não, ofensiva, também parece que tá na não. defensiva. Se o Johnny... Mas um pouco melhor. Um pouco melhor na Não. ofensiva do que na defensiva. Com Sim, certeza. ele é melhor. Porque, cara, eu não consigo entender o mano colocando o Johnny de primeiro volante. Se o Johnny ele não tem fosse uma brasileiro, característica se o Johnny fosse brasileiro e se chamasse Jonas, ele tava no Patrocinense agora. É que ele se chama João Cardoso, né? É, João A João questão Lucas. é que ele se Aí chama tu- João Lucas. Mas é nascido em Nova Jersey. Eu só quero aqui puxar o tweet do amigo comentarista de Twitter. O John, ele é usuário do Twitter Blue, inclusive, tem o verificadinho. Ele usa o @sddudy e comentou. And the USMNT Johnny Cardoso, com Z, já conseguiu 10 errado aí, was terrific for Inter. He's a great DM if Tyler Adams isn't recovering in June. Basicamente. Então, agora pra hora da tradução, ele falou que o Johnny é um ótimo reforço E pro que vem Tyler jogando Adams, muita bola. jogador do Leeds. Ele tá no Leeds agora. O Johnny vai pra Premier League. Palmas pro Johnny, palmas pro Johnny. Falou que é um ótimo substituto pra seleção americana. Então, pro Tyler Adams, caso ele não volte, porque ele tá lesionado. Inclusive, o Johnny, ele foi, talvez ali, dos 30 nomes que iam pra Copa... Eram 26, perdão. 26 nomes que iam pra Copa do Mundo. O Johnny, ele foi, tipo, o 27. É, ele ficou quase. O Johnny foi o Não, mas número eu vou 27. fazer uma Ele, defesa. tá? Eu vou fazer uma torci defesa. pra ele. Eu vou fazer uma defesa do Johnny. O Johnny, quando ele surge, eu confiei no Johnny. Tipo assim, ó. Não, quando ele surge, ele não surge tão mal. Não, Vou calma. introduzir a nova dinâmica do nosso programa Não, aqui. não, eu acho que tem que segurar, porque Não, ano amarelinho, passado ele foi amarelinho. bem. Passado. Não, Ano amarelinho. Não, ano passado ele foi bem. Ano passado o Johnny valeu muito. O Aqui Johnny, no não, programa, valeu. Ele foi assim digno. como Só numa- porque é americano. Não, Não, para, não, para. não. Ele foi coisa digno da- ano passado. Ele foi digno Não ano passado. vamos se atropelar, por favor. Disse o Aqui Theo se no- atropelando.
No nosso programa a gente vai ter a dinâmica do cartão vermelho e do cartão amarelo, então como funciona no jogo. Como foi uma questão branda, já toma aqui o teu amarelinho. Se tomar o vermelho é A gente um se vê na minutinho de justiça. silêncio A gente só se vê na pra, justiça. só pra pensar no que falou direitinho. Mas pode continuar a tua tese, Gabriel. Não. Fernandes, por Não, favor, continue tua tese. Não, já tomei o amarelo. Quer que eu defenda? Eu não vou mais defender o Johnny. Se tu não quer mais que eu defenda o Johnny, eu não vou defender. Não, Eu mas tentei. O Johnny, ofensivamente, ele aparece bem nos jogos, de fato. Bem. E bem melhor do que na defesa dele. Sim, tá, isso de fato. Tá. Assim, ó, o Johnny, eu acho que um negócio que seria interessante até de proteção ao jogador seria ele ser mais bancado, cara. O Johnny, se tu bota ele pra trabalhar um pouco em silêncio, tipo assim, ele tem alguma coisa, tipo assim, ele tem... Tipo, ele não é o que ele vem sendo. Ele é mais. Então ele pode Se ser chegou até melhor. onde tá. Exatamente. Ele pode ser mais. Ele pode ser mais. Então acho que falta também o Mano proteger um pouco o grupo dele. Sim. Tipo assim, bota Matheus Dias e Depena, segue jogando. Daqui a pouco volta o Gabriel, vai entrar o Arangues. Protege um pouco o jogador, porque o Johnny e o Luiz Adriano, quando anunciam os nomes deles no Beira-Rio, é só vaia. O estádio cai em cima. O Johnny, quando ele sai contra o Metropolitanos, eu lembro, o estádio Foi abaixo. tinha quantas? Acho que era 30 mil pessoas, né? Horário ruim. Era por aí. 30 mil pessoas. Todo mundo batendo palma, comemorando, aplaudindo a saída do Johnny. Eu acho que falta proteger o jogador também. Eu acho que isso é necessário, essa gestão de grupo. Porque o Johnny tá sendo... Assim, tá... Ele tá dando motivo, muitas vezes, pra esse monte de crítica, um monte de vaia. Mas ele tá sendo fritado pela torcida. Sim. E muito por causa do Mano. Falta o Mano ter essa consciência. Sim. Agora, pra fechar o tópico de Inter, eu quero trazer aqui, porque o Depena, ele jogou bastante ontem. Muita jogou bem, bola. fez Sim. o golaço, por Ontem sinal. foi o Sempre achei o Carlos. Depena bom Fez um jogador. golaço. Ontem ele foi o Carlos. E quando ele era Carlos, Na camiseta. no ano passado, ele tava jogando bem melhor e tava jogando em uma função completamente diferente. Ele era o segundo volante de transição. E agora o Mano decidiu que ele ia virar ponta, que ele ia virar Sim. meio atacante. E o Ele Johnny decidiu ia tirar virar. um dos jogadores que estava melhor jogando no time pra deslocar ele pra fazer uma função diferente. Se o Depena voltar como segundo volante no lugar do Johnny, botando o Matheus Dias pra primeiro volante ou alguma coisa assim, que também não sei se vai dar certo, Pensando momentaneamente, no caso. Né? Até... momentaneamente até o Arangues chegar. Ou o Coedjar. Nem me fala. Esse daí- Não, o Coedjar seria primeiro Não me volante. lute, não me lute. Mas, tá, até o Arangues chegar. Ou então pro Depena ser um reserva pro Arangues, ou então pra montar num time pra jogar contra Goiás, pra jogar contra a CSA, pra botar 2 volantes de mais ofensividade, que não precisa marcar tanto esses Sim. times, colocar um Depena e um Arangues, ou um Depena e um Campanharo. Qual é que tu opina sobre isso? Cara, assim, ó, o Depena é segundo volante. E ponto. Isso não deveria ser uma discussão. Isso foi algo criado porque o Mano errou. Na minha visão, o Mano errou. Na Ucrânia, ele era ponteiro. Não, mas hoje. Hoje ele é volante. Desde que ele chega no Hoje Inter, ele é volante. quando foi a melhor fase dele? Como Jogando Carlos, assim, 14 Como Carlos, volante. 14 volante. Então, assim, ó, eu sou muito a favor do Depena. Ele vai sair com o Arangues, mas eu acho que é meio que uma ilusão pensar que ele vai ficar muito longe do time, muito fora, porque Não. o físico do Arangues não permite ele jogar Não. muito. Vamos ser bem sinceros. O Arangues hoje, ele teve inúmeros problemas de lesão lá na Alemanha e ele já chega lesionado. Sim. Então, assim, o físico vai ser uma questão que vai pesar e tu vai ter gente brigando por essa vaga. Tu vai ter o Depena, que pra mim é o ficha 2 ali da posição, porque atrás, pra mim, vai jogar assim, ó, vai alternar, vai ser questão física, porque o calendário é terrível, Sim. entre Campanharo e o Rufi Rufi. Tipo assim, ó, hoje o Rufi Rufi ele volta como o titular desse Quando time. que ele volta mesmo? Próximo mês. Por agora. Por aí, Tá agora, ele voltando. tá perto de voltar. Ele tá treinando já. Tá tá. treinando já. Mas torcedor colorado, não espere que o Rufi, o Gabriel, Sim, né? O é. Rufi, vai voltar voando, vai voltar na ponta, E assim, na ponta e dos se ele, cascos, não vai. se ele não voltar a ser o que era, é completamente normal, porque o Gabriel Sim, não teve uma fase na carreira que nem ele teve aquele ano passado no Inter. Sim. Ele era o líder de desarmes do brasileiro. Sim. E tem o Matheus Dias. E tem o Matheus também, Dias, que é uma opção pra muito ali. bom jogador. Ele E tem com bola. Tem o certeza- Johnny, né? E olhando... A gente já conversou sobre isso, então tá aqui Palmas pra pro gigante. ti. O primeiro amarelo de fato merecido vai ser pro gigante. O primeiro foi só pra introduzir, enfim, a dinâmica, mas agora... Tomei de graça. Mas a questão... Wilton. Wilton Pereira Sampaio. Tu vai reclamar? Fez o que a Edna não fez. É tolerância zero? Tu vai reclamar? Mãozinha pra trás. A torcida do Inter não pode estar impaciente já pelos 12, pode ser 13 anos sem título. Tá? Tá totalmente Não, impaciente. cara, tu vai no Beira-Rio. A gente não aguenta mais. Isso é um negócio Eu que falo como gremista Sim, mas- experiente mas- nisso. Experiente Ai, ai. em seca de títulos. É, Eu- vou ter que. eu Daqui vou a ter pouco a que valsa é passar. nossa. Daqui a pouco a valsa é nossa. Vai chegar, Meu cara, Deus. vai chegar. Tô dizendo. Não, Eu vou invadir o gramado olhando da de arena. fora, dá pra ver que a torcida Sim, colorada a torcida tá bem impaciente. satisfeita. Não, e o pior é que o Inter diferente de, por exemplo, questões, por exemplo, o Vasco, ele não bate, o Inter bateu muito na trave, recentemente. O Inter, ele
perdeu um campeonato por centímetros. Sim, sim. E por um pênalti do Rodinei fora do lance contra o Bahia, um 2x2 aqui no Beira-Rio. Eu só queria destacar isso. O Internacional em 2020 falha muito, mas isso a gente Aquela pode- bola que sai e o Wendel isso a fica gente olhando. pode trazer pra outros É, Contra o programas. esporte. Mas enfim, esse Sim. bater na trave incomoda muito a torcida porque o Inter chegou. E faltou muito pouco Sim. pra levar. E a gente segue com esse negócio de... É diferente Muito do Vasco, sentido. por exemplo, né? Que Não chega. Nem chega. Não chega. Nem chega a iludir a torcida. Não, O nem Inter isso. maltrata o seu torcedor. Não, o Inter não faz bem. Assim, o Inter é um dos times que mais deixa o torcedor à beira da loucura. assim. Sim. E é com o elenco que eu, pelo menos, não acho tão forte assim pra brigar por título. Não. Tipo, Não, em 2020 não é? não tinha Não é? condições Não de é ganhar. forte. Não, não. É que o 2020 foi um ano que assim, ó, deu pra ver ali, todo mundo pegou junto. Aquele time, sim. E é interessante, eu tava vendo, foi até no Bola que eu vi. Eu acho que, eu não lembro quem falou, mas eu acho que foi o Lelê, que ele destaca que o ano de 2020 quebrou muita tese de torcedor de tese. Porque o Inter é líder do brasileiro com o Kudê, chega o Abel, aqui ó, o Kudê tá aqui, chega o Abel, completamente diferente do jogo, e o Inter vai lá e perde Sim. na última rodada. Vai lá e perde o título na última rodada. Sim. Agora, pra falar, a gente falou de iludir a torcida, enfim. O Luxemburgo consegue iludir a torcida do Corinthians, Gigante? Eu acho que iludir não chega a fazer isso, né? Porque a perspectiva do Corinthians não foi ganhar título essa temporada. Por mais que na temporada passada tenha chegado na final da Copa do Brasil, com a saída do Vitor Pereira, eu acho que a torcida não acreditou que não ia ser campeão de nada, E a assim. sogra Eu discordo. Discorda? Discordo. Tu acha que o elenco Porque o Corinthians Mas- puxou um time bom, o Corinthians Sim. foi atrás do grande nome em questão de aparecer, de jogador que evoluiu do Paulistão, que foi o Christian, eles fizeram um investimento alto pro Sim. jogador do São Bernardo. São Bernardo. Então, e agora, demitiram o Fernando Lázaro, claro, contrataram o Cuca. Não, enfim, acho que não convém agora falar. E procurem pessoas que já falaram É. sobre o caso Cuca, principalmente vozes femininas que falaram sobre o caso Cuca. A Luna Maluf tem um vídeo Luna Maluf, maravilhoso no maravilhoso, Instagram muito dela. maravilhoso. Muito Mas bom. enfim, contratou o Cuca, e acho que o Cuca é uma questão pra almejar títulos, porque o histórico do Cuca, futebolisticamente falando, ele é bom, recentemente é muito bom, porque tem o Campeonato Brasileiro, pelo Copa do Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores Libertadores. 2013, que é recente, final de Libertadores com o Santos em 2020. Então, tu trazer o Cuca é com certeza pra brigar títulos, pra brigar por títulos, e eu acho que o Luxemburgo, pra voltar da aposentadoria, pra pegar um time que tem qualidade, tem um meio de campo de qualidade, claro, quando o Renato Augusto voltar vai ser de muita qualidade, mas tem o Roger Guedes que é um bom jogador, e, enfim, o time do Corinthians, pra mim, consegue É um bom brigar time, por é um bom títulos, time. e o Luxemburgo não voltaria numa aposentadoria se não fosse pra brigar por título. Eu não consigo ver isso porque o time do Corinthians é muito... Não tem intensidade assim no meu campo. isso. O Maicon tem 25 anos, mas não consegue ter intensidade nenhuma. O Juliano também não consegue fazer nada se ele pega a bola de costas pro gol. O Renato Augusto Sim. joga, tipo, de 10 partidas, 2. ele vai bem em 2. Daí, em 8 ele tá desgastado assim, não consegue. O Luxemburgo, ele tem uma valência muito grande, inclusive na passagem dele última pelo Palmeiras, ele tira um meio de campo extremamente experiente, um meio de campo blindado, que tinha Felipe Melo, acho que tinha Zé Rafael, pega um time que era todo blindado já, é aquele primeiro ano com a Puma, e coloca um meio de campo com Wesley, que, bom, não virou, mas enfim, Gabriel Menino no meio de campo, e de volante era o Danilo. Era o PK O ainda. Patrick de Paula. Patrick de Paula e tinha o Danilo, enfim, ia revezando. O Luxemburgo, ele puxa muito o guri da base, ele assiste treino da base. Sim. Então ele Chega uma hora que talvez ele traz puxe o alguém da Felipe base. Melo pra zagueiro. Sim, Sim, ali que ele vai pode pra- fazer isso. Assinado Paulista Ele ele joga. É ali que ele começa. Chegou a fazer isso. Ele vai Sim. pra- ele que ele vai O pra Luxemburgo não tem medo de improvisar, não tem medo de usar a base, não tem medo de usar um ataque lento, mas que é só ver, o ataque dele no esporte era André e Diego Souza. Era bem lento. Em 2017, o André e o Diego Souza já não estavam bem. Mas eu não consigo ver esse elenco do Corinthians ganhando de um Palmeiras. Eu consigo. Ganhando de um... Até do... Eu não consigo ver O elenco do não, Corinthians Cara, eu consigo ver o elenco eu treinado pelo Luxemburgo ganhando o Palmeiras. Não consigo. É que assim, ó, Eu tá. consigo. Eu não consigo. O Corinthians, assim, ó, eu acho que eu pego junto das duas partes aqui. Tem que separar. O Corinthians não vai longe. Eu não consigo ver esse meio-campo, essa falta de intensidade, indo muito longe, por exemplo, de um brasileiro. Só que agora em Copa, cara, são 2 jogos. E tem Tu muita vai gente jogando. diferenciada no elenco do Corinthians. É, exatamente. Muita gente diferenciada. É, o negócio, é a magia, meu. Tu poupa o Renato Augusto, tu poupa o Juliano, tu poupa esses caras aí e chega na hora de decidir. Quem sabe os caras não operam, por exemplo, não fazem uma baita de uma partida no Allianz E contra o assim- Palmeiras 1-0 e depois segura Itaquera.
O elenco do Corinthians, o elenco forte como o do Corinthians, Sim. não acho que precisa de um técnico Com cascudo. estofo, precisa de alguém com... Precisa de um técnico Precisa de cascudo. alguém com estofo. Sim. E o Luxemburgo e não tem técnico em atividade com mais estofo Perfeito. no Brasil do que o Vanderlei Luxemburgo. Mas que assim, voltou à atividade agora, né, no caso. Mas a zaga do Corinthians, eu acho que é o maior problema. Não é nem só o meio campo, que eu falei que não tem intensidade nenhuma. A zaga do Corinthians não existe. Tem o Gil, que não tá conseguindo jogar bem. O Balbuena, que todo mundo achou que ele ia chegar e ser o xerife novamente, não tá rendendo. O Bruno Mendes, né? Que veio do Inter e tudo. Volta pra mim, vida. Não jogando tá, bem no Inter. não tá tão bem assim, não conseguiu se alinhar ainda com aquele time. Uhum. E o outro que é o Caetano, assim, que veio do Goiás, que ainda nem estreou, se eu não me engano. Como é o nome do zagueiro da base do Corinthians que foi pro Zenit? O Robert Era Renan. Renan. Robert Renan. Foi um erro ter trocado o Robert Renan, mas... Não, lembro, mas foi Pelo Roberto. Robert Renan, Mantuan... Não, Mantua foi antes. Não, é que foi em duas negociações diferentes, mas foram 4 jogadores da base, né? Foi. Acho que Foi o Robert Renan, esse Ivan, da Ponte. Muito bom Que zagueiro. hoje tá no Vasco. Mas que vai ser sempre o Ivan da Ponte. Vai ser Ivan da Ponte. Sempre foi da ponte. E sempre vai ser uma promessa. Robert Não, Renan esse e cara mais tem quantos algum anos? jovem. O Duqueiroz, não? Duqueiroz, exatamente. Ivan tem quantos anos? O Ivan tá, acho que com uns 26, Esse né? cara tem 26 anos, faz 26. 10 anos que ele tem 26 anos. Mas, assim, e 26 pra goleiro é, ele promessa, surgiu, né? ele surgiu na Ponte com uns 19, 20. Sim. Meu Deus Ele- do céu. ele- não, ele era chegou titular da muito Ponte novo. Preta. E, enfim, puxei aqui na minha anotaçãozinha do grupo do Corinthians, que eles estão hoje em segundo lugar, estão atrás do Argentinos Júnior, que está sendo muito bem treinado, inclusive filho de Fernando Redondo. Assistam esse garoto da jogar. bola. Ele é zagueiro do Argentinos Júnior. Ele e o McAllister é uma das melhores duplas de zaga da América do Sul hoje. Como é que é? O filho do Fernando é Federico? Ou eu tô maluco? Aí eu já não vou conseguir Ah, não sei, ajudar pode muito, mas é estar o filho do errado. Redondo. É o Redondinho. Muito bom Aí tu jogador. ignorou a melhor Redondinho. dupla da É o América, pô. Pontinho, é o Redondinho. É o Balinha. É o Bolinha, é o Bolinha. É o Redondo e o McAllister, que é o irmão do McAllister, do Alexis McAllister, campeão com a seleção argentina. Isso é do cara. Caralho. E, além disso, o Corinthians tem na colinha dele ali o Independente Del Valle. Que sempre é complicado. O Del Valle trocou de técnico, mas tá o auxiliar do Desculpa, Se Ramírez. chegou longe com o Ramírez, é porque o time realmente tem alguma coisa envolvida ali. Sim. É mágico, é magia. Sim. Eu tomaria acho- cuidado se eu fosse Corinthians. Eu de acho verdade. que o Corinthians não passa. Não? Acho que não passa pra Liberta. Vamos continuar esse debate depois de falar todos os grupos da Libertadores, só Tá. pra gente trazer eles aqui direitinho. Mas antes, quero fazer aqui um adendo aos nossos patrocinadores, Perfeito. que, bom, estão ajudando aqui esse carro a andar demais, mas vou depois falar do grupo da Libertadores com toda a certeza. Esse carro anda por conta de Doutora Mero Picastro Odontologia. Saúde bucal tem que ser prioridade. Entre em contato pelo WhatsApp 5197-676969 para marcar a sua consulta. E além disso, estamos com Doutora Elizabeth Bueno, Advocacia, Ações em Família e Previdência, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo 51983723355. Então, reclames feitos, vamos falar de Copa Libertadores da América. Cadê o Grêmio? Cadê o Vasco? Tá vendo? Não precisa dessas O Grêmio na prateleira dos tricampeões da Libertadores. Caralho, boa. Parabéns. Boa Só- saída. só Boa falou. saída. Posso falar? Boa Parabéns. saída. Parabéns. Legal. Ótima saída. E esse ano não vai ser tetra. Eu tenho certeza. Isso é fato. Vamos Assim como lá, meu então. time não vai ser tri. Não precisou falar, tu falou pra mim. Eu não precisei Vamos falar então aqui dos grupos da Libertadores. Grupo A temos Racing, Flamengo, Alcas e Nublense. Eu fecho assim. É. Eu acho que é isso. Não tem muito pra onde Eu fugir acho que nesse vai grupo. fnão, mais ou menos isso aqui. Talvez o Flamengo em primeiro, talvez, mas... É, Não, Flamengo mas- primeiro, Flamengo primeiro. Não sei. O São Paulo O time do São Paulo tá Sei. extremamente frágil, cara. assim... Tá muito frágilzinho. Não. Cara, tá contra- frágil, tá contra Eu o frágil. daria tempo pra Botafogo, falar. Eu daria tempo pra Eu daria falar. tempo pra falar. Eu vou e falar por- depois. pode ser. Depois do O São, grupo. cara, o São Paulo ele pegou o Flamengo faz o quê? 2 semanas. Uhum. Ele jogou 3 vezes. Fez um bom jogo contra o Inter. Fez um bom jogo Sim. contra o Inter. Mas contra o Comparado ao que era. Botafogo... Mas é que Vamos- começo de vamos- trabalho, começo de Começo trabalho. de trabalho, E vem do começo de Vitor trabalho. Pereira. Tipo Cara. assim, o Flamengo, ele pega um Flamengo pós-apocalíptico. O Vitor acabou o time do Flamengo. Sim. O Vitor Pereira destruiu o time do Flamengo. Cara. Então ele pega... Mas daí tu vai ver o meio de campo do Flamengo, tá? Contra o Botafogo. Tu vê o Vidal, Aposentado. Ayrton Lucas, o Thiago Maia, que também... Esses três aqui, Sim. ó, nessa posição, nunca vão render nada. Sim. O Ayrton Lucas, Não, porque ele é lateral, né? e o Vidal e o Thiago Maia, Bom, porque mas não tão pro São conseguindo Paulo ele fazer nada. botar, ele viu alguma coisa. Sim. Ele viu que ele pode jogar de volante.
Ou de Mas meia, não conseguiu. ou de meia ali. E não conseguiu fazer nada. Ala Porque aberto. ele precisa ter uma liberdade pra fazer as jogadas individuais e ele Sim. não tinha essa... É o Espaço. primeiro jogo. Eu prefiro É ele o primeiro pela- jogo dele como nessa posição. Então, Primeiro jogo. acho que a questão do tempo também entra aí. Não, o indefensável é o Vidal, que é tipo que Sim. ele tá jogando, ele tá bastante tempo no Eu Flamengo. lembro Ele de tá dois bastante jogos tempo. bons, cansado Vidal. já. Eu Dois não jogos lembro dois, bons. eu lembro total zero. Teve um jogo que ele fez fora de casa pela Libertadores, que foi um bom jogo. Não lembro contra quem, nem o quê, mas foi um bom jogo. Nublense, não, Nublense foi em casa? Alcas jogou bem, Isso. e mesmo que tenham perdido, ele jogou bem contra o Alcas. Sim, também acho. E o outro jogo... Não sei, eu falei 2 só pra ser um Não, número. enfim, Mas ele jogou bem. ele deve ter jogado bem. Não, ele tem É o jogos bons Vidal, porque é o ele tem Vidal. jogos bons porque ele é o Vidal. É o Vidal. Ele é o Vidal. Exatamente. Mas ele vem muito mal. Gente, Mas Vidal enfim. vem muito mal há muito tempo. Grupo B, Nacional, Inter, Independente Medellín e Metropolitanos. Nacional em primeiro. Eu só preciso fazer um destaque. Pelo futebol atual, fecha assim. Eu também. E eu queria só fazer um destaque. Não achem que o Nacional, tanto em Porto Alegre quanto em Montevidéu, o Inter vai ter alguma coisa perto de vida fácil. Gente, esse time do Nacional joga bola. O time do Nacional joga bola. Tipo assim, ó, eu queria muito destacar, eles têm um centroavante. Eles tinham um cara que eu tava com medo de pegar, mas daí eu fui pesquisar sobre o Nacional. Descobri que machucou foi o Gigliotti, vocês lembram? Carrasco acho até que foi o Carrasco do Flamengo, que jogou no Independente. Lembro. Naquela final sul-americana? Ah, sim, na Sul-Americana, Muito bom, aham. meu. Sim. Mas ele se machucou e vai ficar um tempo fora. Eles estão jogando com o Ignacio Ramírez. Uhum. Tá. Meu, esse cara, pra ter uma ideia, o Nacional tocou 4x0 no Fênix, ele fez 3. Aí no último jogo, eles jogaram contra o La Luz, meteram 3x0, ele fez 2. Tipo assim, o cara é muito bom. Tipo assim, tu vê- Acho que tem que apertar a marcação nesse cara aí. E assim, ó, se tu joga com o mercado fechando nele, Eu ia falar isso. esse cara vai passar reto. Porque ele é muito, tipo assim, sabe aquele cara com físico que corre, que vai fazer uma fumaça? É ele. É um E tanque. muito bom Sim. jogador. Não, Ele é não é fortão? não é porque Ou ele é ele é só- forte. Ele é um cara rápido, ele é inteligente também. É o cara que sabe quando corre. Sim. É muito bom jogador. Também destaque pro Gaston Pereiro, que ele jogou a Copa de 18 pelo Uruguai. Ele tá emprestado pelo Cagliari, o Cagliari do Ranieri. Sim. Tá emprestado aqui no Nacional, muito bom jogador. E atenção na bola parada dele. O que eu falei antes, o Rocher é o atual goleiro titular da seleção do Uruguai? Sim. Sim? Uhum. Uhum. É o top. Ele desbancou o Muslera. Finalmente. Meu Deus Eu do não- céu. E assim, não faltou motivo. Eu acho que talvez tenha faltado gente no Uruguai pra desbancar Talvez. o Muslera, mas não faltou. Tinha um Martin Silva. Ah, vai tomar no cu. Só pra poder falar rapidinho aqui dos grupos da Libertadores, então Um só pra minuto de gente, silêncio pro pra gigante gente que tá poder morto. fechar aqui. Bolívar, Cerro, Barcelona e Palmeiras. Não vai dar ruim pro Palmeiras, né? Palmeiras Não, vai virar não, a não, situação, com certeza. Fluminense, The Strongest, River e Sporting. Talvez o River tirando o The Strongest ele da fila, né? Talvez, Sim, talvez. sim. Mas Concordamos sim. com a altitude é muito forte. Mas o River já Argentinos perdeu Júnior, lá. Corinthians, Del Ah, o River Valle perdeu já. e Liverpool, que eu já falei aqui desse grupo. Uhum. E acho que a gente pode fechar assim, né? Porque o Argentinos Sim, Júnior tá sim, jogando sim. muito bem. É o Heinz que tá treinando lá? Pode ser, né? Eu acho que Gabriel é. Heinz? Eu acho que é o Heinz. Pode ser. Faz um baita trabalho. Grupo F, Colo-Colo, Boca, Deportivo Pereira e Monagas, desculpa. É um dos dois grupos que não tem brasileiro Abre nenhum. o olho, Boca Juniors. O Boca Juniors tá, Tipo assim, ó, bem eu- ameaçado. hoje eu fecho tá assim. bem ameaçado. Eu fecho, Eu apesar do terrível... Eu não. Não, calma. Posso falar? Claro. Perfeito. Com Mas assim, ó, certeza. Dá um amarelo pra ele. Eu aceito. Eu não sou ditador. Eu não sou... assim, ó, apesar do Boca, eu não tiro Boca. Eu ainda não tiro Boca. Tá mas bom. eu também não coloco Boca com toda certeza. Eu não colocaria meu dinheiro no Boca de jeito Nunca. nenhum. Eu. Tipo assim, Mas esse time do demitiram Boca- o Ibarra já. Ele Mas já o Boca tá tem a no meio de uma bomboneira. troca. É esse o fator. ponto. O primeiro jogo, ganha como? Na Bomboneira? Bomboneira, força da bomboneira. Não. Eu Nunca acho mais- que não vai pesar. Nunca Esse ano mais vai não pesar. pesa? Não, Esse não, ano desculpa, não. desculpa. Esse, É impossível não, não a pesar. bomboneira Não, pesa. não. Mas este ano a bomboneira queria não vai ter um negócio. pesar porque o elenco do Boca Juniors Não, é tá, justo. fraquíssimo. Mas é fraco desde sempre. Em É, meu. 2018, o Boca Juniors era horroroso. Não, eu só preciso uma coisa aqui, cara. O Advíncula, se ele tenta dar aquele chute jogando na Arena Alveazul em Lajeado, ele manda a bola em São Paulo. Nunca mais ele acerta uma bola daquelas. Nunca mais. Ele só acertou porque a bomboneira é mágica. Não tem outra explicação. Até cair a bomboneira, o Boca vai seguir de alguma forma E o chegando. grito de gol de Argentina é muito diferente. Sei. O Boca cai pra Sul-Americana. Eu Com concordo. tranquilidade. Não, Fecha, fecha. eu não. Vamos eu fechar não aqui. nego. Com tranquilidade. Mas eu ainda não tiro o Boca. Sim, vamos, Cara, vamos assim- fechar aqui os grupos então. Fala do grupo bi-brasileiro: Alianza Lima, Atlético Paranaense, Libertad e Atlético Mineiro. Te liga, hein, Galo? O Galo tá balançando, bicho. Te O liga. Mas Galo passa igual. balança, Cudê? cai. Cadê o Cudê, hein? Cadê minha manta? Acho O Aerocudê. Acho que o Cudê O vai... retorno. Cadê o cachecol? Cadê o cachecol? E só pra fechar com o grupo fortíssimo aí da Libertadores, o grupo H, Atlético Nacional, Olímpia, Melgar e Patronato. Olímpia e Esse Melgar alguém não. quer Eu comentar nunca, alguma meu coisa? lugar. eu nunca mais quero ouvir falar em Olímpia e Melgar. Acabem. Aqui, ó.
pra esses dois clubes acabem. Eu não aguento Gar, mais. Eu te amo, meu gato. Vamos puxar agora aqui a tabela do Brasileirão rapidinho, pra gente Vou chorar. poder fechar Pintou aqui pro final do campeão. nosso programa. Pra gente encaminhar aqui o final do nosso programa. Vamos falar da tabela do Brasileirão pra dar aquele reforço. Só puxar aqui a Série A. Pintou o campeão. Pintou campeão. Tô campeão, né? Botafogo? Fogo. Vida! Então a tabela do Brasileirão está com Botafogo em primeiro lugar, Fortaleza em segundo, Palmeiras em terceiro, Inter em quarto, Fluminense em quinto, Cruzeiro em sexto. Grêmio é o sétimo, oitavo é o São Paulo, nono é o Vasco com um jogo a menos, joga hoje, que a gente está gravando na segunda-feira, embora o programa vá ao ar na quarta, já Vai fica o perder. adendo para a seleção da rodada. Atlético Mineiro é o 10º, Santos 11º, Bragantino 12º, Flamengo 13º, Atlético Paranaense 14º, Goiás 15º, o Coringão é o 16º, Cuiabá, Coritiba, Bahia e América Mineiro fecham a zona do rebaixamento. Eu fecho a classificação assim, como é que tá? Não. Eu discordo num ponto. Pelo amor de Deus, com o Fortaleza em segundo? Não, calma. Sim. Sabe quem? O meu Grêmio em sétimo me satisfaz. Eu não fecho agora porque falta um eu vou falta um cravar, jogo. eu vou cravar. Falta um jogo, Eu vou fazer, falta um jogo. recortem. O Sport Clube Internacional Vai. vai ser pela 80ª vez vice-campeão brasileiro. Eu cravo aqui. Não, isso é óbvio. Isso é É Com óbvio. o Mano? Com o Mano? Eu já não sei. Depois de cair ali nas oitavas da Libertadores pra um Olímpia de novo, quem sabe o Melgar? Eu não sei, porque assim, ó, Não, o Inter vai cair pra um clube maior esse ano. Ele O Boca? intercala. Ele intercala entre. o Boca. Boca não vai. O Boca tá na carinha de passar Não, aí. mas tem Tá. muita cara. O Inter decide em casa. Aí o Inter vai tomar um na Bomboneira, 1-0 no Beira-Rio, com gol do alemão aos 47 do segundo tempo, porque aparentemente o roteiro agora é esse. Uhum. E aí nos pênaltis, Sim, vai fazer o torcedor sofrer até o talo. O Inter não é satisfeito se o torcedor não Sim. sofre. Agora vamos para nossa querida e que será tradicional premiação da rodada. Vamos começar pela seleção da rodada? Vamos. Vamos. Quem tá no gol de vocês? Me empresta a caneta, Bob, por favor. Muito obrigado. Quem é o goleiro de vocês nesta rodada? Fábio. Fábio. Lucas Perry. O Fábio, Lucas Perry. embora os 4 gols, jogou muita bola. O Perry sofreu 2 e jogou bastante, mas o Fábio, puxando ali estatística, momento Mano Menezes, falando de números, 13 defesas. E detalhe, 42 anos. 13 defesas aos 42 anos. Se fosse Contra 41. um dos melhores times ofensivamente do Já tá Brasil, que é o 44. Fortaleza. O PR pra mim foi absurdo. E ele vem Não, ele foi absurdo. Ele vem sendo Não, absurdo porque- há um tempo já. Sim. É por isso que eu quero coroar ele com isso. porque O ele- Perry, eu até falei isso antes, o Perry, ele tem a mesma qualidade do Alisson. Ele é seguro ao ponto de ele faz poucas defesas difíceis porque ele tá sempre bem posicionado. Sim. Só pra gente segurar um pouquinho a emoção, não vou dar vermelho. Não, Não, vou dar não vai vermelho. dar Não, não, isso virou ditadura, Amarelinho. Isso virou Abaixo, Amarelinho. abaixo o Tel. Amarelinho. Abaixo, Amarelinho. hashtag Não fora existe Tel. amarelinho Hashtag no fora Tel. Brasil. Tel fora Tel. Em Cadeia, minha defesa, cadeia. eu tomei um olharzinho do gigante aqui pedindo amarelo. Pô, não tem como, pô. Não, mas eu entendi o que o Bob quis dizer. Ele não comparou... eu não comparei. Não, ele não, Não, disse o mas PR é não, tão bom falou quanto o que Alisson. tem a valência. Ele tem uma característica que é a característica do Alisson. Sim. Mas Não, gente, não é crime. pra mim são duas Igual, características diferentes. igual o Michel tem uma característica do Messi, drible curto. Não. Característica, tem a característica dos dribles curtos. Tá Se bom, tudo tá. é amarelo pro Bob nessa, eu me levanto e vou embora. eu vou segurar o amarelo pra... Virou ditadura. Eu vou segurar o amarelo pra União gente Grenal, poder União falar Grenal. da seleção da rodada, gurizada, por Perfeito. favor. Bruno Henrique. Lateral 1. Não vou botar lateral direito e lateral esquerdo, porque a gente vai cadenciar os dois laterais. Lateral 1, Bruno Pacheco. Bruno Pacheco. Que esse homem jogou de bola vamos, foi assustador. Bizarro. vamos de PR, Fechamos Bruno o pé. Pacheco. Primeiro zagueiro, Léo Pereira. Pereira. Léo Pereira. O Peneira. Mas Léo Pereira. Que voltou a ser um Pereira. jogo do Vasco hoje vai mudar, vai ser o Léo Pelé. Segundo zagueiro, Vitão. Vitão. O maior dos Vitros. eu botei o Murilo. Um gol e uma assistência. Eu botei o Murilo. do Palmeiras? Sim, Botei o Murilo. 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 Discutimos sobre. Murilo. A gente Murilo. ficou mal, né? Porque o Não, cara não, jogou uma gostei. assistência. Não, eu é. compro Mas só o queria Murilo. destacar Eu a compro partida o Murilo. espetacular do Vitão. Foi sensacional a partida dele. Segundo lateral, René. René. Eu fecho com o René. também. René. Impossível não Tá. ter René. René jogou muita bola. Agora a gente vai brigar. Primeiro volante, Tchê. Tietê, eu também vou no Tietê. eu botei o Bruno Gomes, mas não Vou faço Tietê, questão de defender vou também. Tietê? Ah, tá. Não, achei que ia ter A jogada do Tietchan no gol do Tiquinho. Gênio. Ele jogou muito absurdo, bem. absurdo. O Tietê foi muito bem contra o Flamengo. Sim. Primeiro meio Perninha. atacante, Veiga. 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 Bruno Rodrigues. O Veiga que Veiga. até... O Veiga que até semana passada... Você tava machucado. Tá, machucado.
Não, era mais decisivo que o De Bruyne. Sim, Continua sendo. também. Mas essa discussão a gente pode deixar para um outro programa. Eu vou morrer abraçado nisso. Segundo meia, que vocês querem colocar? Cara, é porque... Eu botei o Hércules. Vina. Eu botei o Hércules. É porque no meu Eu tá fecho no diferente a Vina. formação, na verdade. Aí tu quer Assim, ó, complicar a nossa vida, né, ô gigante? Não, perfeito. Eu É, botei- é 4-3-3, Eu sempre coloco o foi. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro? Porque ele mudou o jogo. Tá, eu Vina. coloquei o Everton Vina. Ribeiro. Vai o Vina. Everton Ribeiro também. Everton Ribeiro ou Só Vina? pelo passe que ele deu pro Pedro. Vocês viram o passe que ele deu pro Pedro? Absurdo. Foi uma das Tá bom. coisas mais E absurdas. os Tá dois bom. passos pro Gabigol. Ah, bizarro. E o Gabigol, hein? Que diz que E só... o Gabi só sem Arrascaeta gol, hein? enxerga Próximo episódio a gente pode falar bastante de Gabigol. Opa. Gabriel, porque o gol ele Primeiro perdeu. atacante? Moisés. Moisés. Moisés? Moisés Fortaleza que Fecha. acabou com o Fluminense. Moisés. Segundo atacante, eu coloquei o Hulk. Eu coloquei o Hulk. Hulk. 2 gols, né? Tem que valorizar os 2 gols do Hulk. É, quem parou o Hulk foi só o Lopelé, né? O resto não consegue parar o homem. É difícil. Já tomou um vermelho hoje, gigante. Gigante. Tá, mas Segundo atacante. o menor dos Ticos, Tiquinho Soares. O menor dos Chicos. Ah, eu botei o Mendonça, mas vamos de Tiquinho Soares. Não tem como. Técnico. Voivoda? Eu fico na dúvida. Voivoda ganhou do Diniz. O Voivoda e É. o Luiz Castro. O Voivoda ganhou do Diniz. É, ele... O E Luiz o- Castro ele, porrou o ele, Diniz. ele foi Ele porrou o expulso Diniz. por xingar a Edna de tudo que é coisa possível. É. cara. Não, perfeito. Não, eu foi acho- muito vergonhoso aquilo do eu Luiz ia Castro. botar o Luiz Foi muito Castro, desproporcional. mas eu pensei melhor a atitude dele. Assim, ó, Não, foi bizarro. ok, a arbitragem da Edna foi uma das coisas mais pavorosas que eu vi Foi recentemente. pavoroso? Foi, mas não tem, aquilo que ele fez é indefensável, cara. A Perfeito. reação dele é muito desproporcional. Então tá, o nosso time ficou com Nem humano. PR, Bruno Pacheco, Léo Pereira, Murilo e René, Tietê, Veiga, Everton Ribeiro, Moisés, Hulk e Tiquinho. Craque da rodada? Moisés. Moisés, eu acho que é Moisés. Moisés, eu fecho no Moisés. Pode ser. Quase fui de Chiquinho Soares, mas Também Moisés. quase fui. Moisés. Bagre de ouro. O Bagre de Acho Ouro, que tem 2 nomes. Maguinho o meu é o Maguinho. e o Cara, Rafael. o meu é o Maguinho. Ser A expulso... do Rafael talvez seja uma consequência da arbitragem da Edna. É. Bah, não, desculpa. Ela marcou a falta e ele simplesmente ignorou e pisou no jogador do É Flamengo. que o Cara, eu não problema vi tanta dele coisa no é que ele é lance, muito mas passional. ok. Ele é muito Sim, passional. ele é muito Botafogo. Ele é um muito torcedor em campo e não dá pra ser um torcedor em O campo. Maguinho, Tá, mas o Maguinho ele foi expulso com 2 cartões amarelos em 45 o segundos. meu Bagridor é pra Diogo Barbosa, só que não vou ter como ganhar essa discussão. Tá bom, então. vamos botar então o Maguinho. E o Maguinho, o que mais me surpreende no lance é que eu realmente não sei se ele foi pra dar no Pedro Henrique ou se ele quis ter a noção do espaço. Não, acho que ele quis ter noção. E no meio do caminho ele viu, puta merda, tem um Pedro Henrique aqui. É, ele foi... Ele nocauteou o Pedro Ele Henrique. tentou o Pedro Henrique também tá dessa ligado? história. O Pedro Henrique Sim. tava muito atrás. Ele tateou até que achou. O Pedro Henrique procurou o contato. O contato E veio. achou legal, né? Procurou? Já E acusou o golpe. Já Ação temos um temerária. craque da rodada, um bagre da rodada. Ação E a temerária. seleção da rodada, vamos para o bolão. Primeiro, vamos adiantar o jogo da segunda-feira, que acontece durante a nossa gravação, aí vocês vão poder rir da nossa cara caso a gente erre feio. Gigante, Vasco e Bahia. 1x0 Vasco. Tá bom, Bop. Conhecendo o Vasco da Gama e o seu... Como ele é favorito pro jogo, 1x0 Bahia. Não só isso, né? 1x0 Bahia, gol do Jacaré. Tá, Eu peraí. posso Fecha comigo. Só só vou trazer anotar como, aqui. como tá a energia desse jogo. O Vasco ganhou, quer dizer, empatou um jogo importante contra o Palmeiras. O Bahia perdeu. O Bahia tá 0% no campeonato. O GE postou 100% do Vasco. Isso é O perigosíssimo. Vasco Isso é está com a perigoso. caixa cheia e todo mundo tá precisando do Vasco pra salvar o seu cartola. Ou seja, Eu vou de 1x1. perfeito. 0x0 O bem jogo xoxinho. mais feio da história do campeonato. 1x1 ou 0x0 bem xoxinho? 1x1, não vou ser chato. 1x1. Eu vou de 1. Dito isso, 0x0. Agora vamos de Copa Libertadores da América? Pode ser? Copa Libertadores da América. Inter e Nacional. Gabriel Fernandes. Cara, vendo hoje, por ser no Beira-Rio, 2x1 Inter. Mas assim, sofrido. 2 Difícil. Inter. E o Nacional sai na frente. Pedro Gigante. 1x0 Nacional. Quero me fuder. 1x0 Nacional do Gigante. Com falha no mercado. 0x1 no caso, Provável. né? João Pedro Bop. 1x0 Nacional, com gol aos 92 minutos de jogo. Eu me jogo no No telhado do Final, a Beira-Rio. torcida do 1 a 0 Nacional, Nacional. cantando. Grêmio Nacional, Grêmio Nacional. Eu vou... Mureto ou não? Sai do muro, Não, safado. não. Vai ser 1x0 pro Inter. 1x0 para o Ah, já vou Internacional. avisando. Aqui, ó. O que
os pontas do Inter tem que jogar em cima do lateral esquerdo do Nacional Cândido. É sacanagem. Eu acho que o cara tomou amarelo, tipo assim, nos últimos 5 jogos do Nacional. O cara virou um expert nacional. O cara tem 2 amarelos em 2 jogos de Libertadores. Tá, agora a gente precisa... Já vamos adiantar também Inter e São Paulo, até antes da gente falar do Grêmio. Vamos falar de Inter e São Paulo. É lá? É lá. É lá. 2x0 Inter. 2x2. Calma, gente, eu tô anotando. 2x0 Inter. Morumbi é nosso. Eu ainda não tenho quem anote pra mim. Morumbi é nosso, muito. Tu vai de 2x0 Inter? Que fácil. Fora, 2 a 0 fora, Inter? Não, eu vou de fora 2x1 Inter. É o Bota Dorival, tá? 2x1 Inter. E o Morumbi segue sendo Morumbi. 1x2. Isso não dá, cara. Aí eu coloco 2x1 Inter. 1-2 então. 1-2? Aham. Tá. E eu vou de... Vou de 2-0 também. 2-0 pro Inter. Perfeito. Acho que o São Paulo atualmente não tem nenhuma condição de vencer o Inter. O Inter tem condição total de vencer o São Paulo, até porque o Inter realmente tá acostumado a jogar no Morumbi bastante. Você expulsa? Eu tô puxando a rodada. Se tu quiser não expulsar agora... É a ditadura. Não, eu prometo. Eu puxo um debate e fico quieto. Perfeito. Mas eu prometo. Já me adianta, me dá vantagem. Me dá o vermelho por vantagem. Muito obrigado. Aí agora eu vou só fechar a rodada, daí eu fico quietinho. Perfeito. Grêmio e Bragantino. João Pedro Bop. Vai ser 3x0 Grêmio natural. Natural. Eu fecho com o Bop, eu fecho Jogo com o Bop. seguro desde os Na 5 arena, do primeiro na tempo arena. ganhando. E o Soares encanta com 2. Sim, A cara. 2. Gente, o Também Bragantino é É ridículo. Bop. nesses jogos que o Bruninho do Bragantino. Fernandes. Foi de 2x0. Ou 3? 3. Três, Fui junto com o Bop, três. fui junto com o Bop. 3 junto com o Bop. Tu, Gigante? Eu vou 3x1. 3x1. Aham. É, o Grêmio toma gol, né? Acho que Isso. é. Gigante. 3x1. Volta, Adriel. Eu sigo batendo volta, Adriel. Eu vou de... Tô quase aceitando. Eu vou ser menos otimista, eu vou de 2x1. Perfeito. Não, tá bom. E pontos. agora eu vou ficar quieto. Debatam sobre o que vocês quiserem. Eu quero falar sobre como o Paulo Souza estragou o fim de semana de muita gente no mundo, tá? Meu Deus, eu tava assistindo aquele jogo, mas gritando pra Napoli vencer. Ah, meu. Que Não foi essa tristeza. Ah, mas agora contra o Udinese fecha. Agora Vou fechar. Mas é em casa? nem fora. faz tanta diferença. Ah, então qual que é a graça? Qual é a graça? Eu queria comentar que o governo simplesmente proibiu dos torcedores irem comemorar no vulcão. Vocês Eu vi Porra. isso aí. Vocês viram isso aqui? Eu não sei se era comum entre eles comemorar num vulcão, mas... Eles iam comemorar num vulcão. Pô, isso é bizarro, gente, desculpa. É que, agora eu questiono. Questionamento importante. Lá vai. O que oferece mais perigo? Comemorar num vulcão ou no Guaíba? No É Guaíba. isso. O Guaíba tá pior. hoje em No dia. dilúvio? Pior ainda. Tá pior, tá pior. Ah, mas Com quem é que vai certeza tá comemorar pior. no dilúvio? Ah, não duvide do povo gaúcho. Não duvide do povo gaúcho. Mas... O E Paulo dilúvio é Souza- assim, tu pega tudo que tem de pior do Guaíba, pra quem não é do Rio Grande do Sul, pra quem não é de Porto Alegre, tu pega tudo que há de ruim no Guaíba, tudo que falam de ruim no Guaíba, e tu concentra no meio da rua mais... uma das mais Movimentado. Que liga Porto Alegre. Da rua que liga Porto Alegre inteira, que é a Ipiranga. Então, assim, o arroz de dilúvio, ele deixa a Ipiranga fedendo de ponta a ponta. É péssimo. Mas bem ruim mesmo. Então, assim, eu prefiro pular num vulcão. Não vai. Se o Imparcial FC ganha um título, eu pulo num vulcão. É deles? É deles? É deles. É Vasco. Ele é do Vasco, certeza. Ah, meu. Bom, Bom. só pra eu trazer a minha opinião sobre o Paulo Souza, eu xinguei ele de tudo que é nome possível, mais do que a torcida do Flamengo xingou. Como vem bem a há um Salernitana, tempinho né? atrás. Não, tem bem, 7 empates em 9 jogos. Gente, desculpa. Mas, ó, E tu sabe qual é o segredo É disso? que né? nem o Santa Cruz. O Santa Cruz tá aqui. Não tem um homem que entenda mais do que empate do que Memo Ochoa, É. que é o goleiro Bizarro. da Salernitana. Pra quem não tá ligado aí. Sim, o Ochoa, aos 206 anos de ele já idade, jogou umas 80 Copas, né? já por aí, quando o Hugo Sanches jogava, ele era o goleiro titular pro goleiro do México. Ele tava em Sim, 50. sim. Ele tava na Copa. É uma questão. Na real, quando colonizaram o México, a seleção. Passamos. A seleção ali, Passamos. o Ochoa tava lá. Não, não Eu também passei, acho, eu também acho. Não, no sentido que assim, ó. Agora exageramos. Não. Não, o Ochoa tava lá há bastante tempo já. Quando os E vai seguir. fenícios E vai seguir. introduziram a escrita. O México, o Ochoa. Vocês querem a cena perfeita? Não. Por favor, traga. Mentira, eu vou segurar o amarelo porque eu não sou ditador. Mas assim, o Ochoa Ele é. tem a Copa do Mundo de 2026, que vai ser México, Estados Unidos e Canadá. Com certeza vai ter algum jogo do México no Azteca. Tem que ter um jogo do E México. com no certeza o show vai estar lá. Imagina Meu Deus. o Azteca amarrotado, Meu Deus. amarrotado de mexicano.
Cantando. numa oitavas de final, Brasil e México. O México Deus me toma uma Deus coça Não. do Brasil. Deus me Que isso? livre. Não. Eu Hã? arrepiei. E aí, o Ochoa, na entrevista, pega o microfone do Azteca e fala: Eu estou me retirando. E o Azteca vem abaixo. O Azteca vem Absurdo. abaixo. Não, a única coisa que tu erra, É que o que Brasil eu vejo vai como errado, acabar com o México. eu não consigo ver o Brasil fazendo mais do que um 2-1 ali, forçado contra o Sim. México, assim, um Azteca Irmão, tu lotado. viu o No México Azteca. jogar na Copa do Mundo? Não, eu vi, deplorável, mas... Perfeito. É o Que, Azteca. que vai ser É o o mesmo Azteca. time, porque é um É o time Azteca. extremamente jovem. É o Azteca. É um time extremamente jovem. É o Azteca. Eu sei que é o Azteca, É o mas é um Ochoa. time jovem do México, cara. É o Ochoa. A Eu gente sei tem que é o Vini. Ochoa, mas é o Ochoa com 42 anos, cara, que ele vai ter na Copa. A gente tem o Vini, que até lá já vai ser melhor do mundo. Soltei. Sim, Tá bom, não, pode ser que ele concordo, seja, concordo não tem como com a frase. destacar. Perfeito. O maior absurdo que eu vi foi um senhor inglês, um senhor da nossa cidade, inglês, falando que o Bukayo Saka tem tudo pra ser melhor do mundo. Se fosse brasileiro, não fardava no Ituano. Não, agora eu passei. Não, Se ele Agora fosse- eu passei. Bom jogador. Se ele fosse Muito- o bom, bom Saquinha, jogador. Não é craque. Não é craque. o Saquinho Analisar o Gaúcho, se ele fosse o Saquinho Gaúcho, ele tinha pra onde ir, tá? Eu acho o Bukayo Saka muito bom. Ele é Não, bom. ele é bom. Ele é bom. Craque. Cara, banalizar no craque, meu. Ele é um Banalizar, jogador banalizar. extremamente eficiente. Ele me lembra o Bale. Não. Ele é extremamente eficiente, ele tem a obediência tática e ele é bom. Ele é rápido, ele é bom, ele me lembra o Bem Bale. rápido, bem rápido. Bem rápido. Mas não é a principal virtude dele o físico. Ser É. rápido. Pra tu ver como ele é foda. Bom, então estamos quase no finalzinho do nosso programa. Já quero, como é o piloto, adiantar os nossos agradecimentos, dizer muito obrigado por nos acompanhar aqui nessa tarde, noite de quarta-feira, adiantando o jogo do Internacional. Para você que está vendo depois, muito obrigado por nos acompanhar nessa tarde, noite, manhã, enfim, o que for do dia que você está assistindo. Peço que siga o Na Risca da Área em todas as redes sociais, no Instagram e no TikTok, @Na Risca da Área. Aqui no YouTube, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ativa o sininho. E no nosso Twitter, @NaRiscaPodcast. É esse aí o nosso Twitter. E também nos siga nos nossos Instagrams privados. Vamos passar aqui uma rodinha para divulgar os nossos Instagrams. O meu é @TelCastroMDS, Tel com H. O do Fernandes é? Gabriel M.A. Fernandes. O do Bop. JP_Bop, BOPP. E o do Gigante Pelizer Bueno, enfim, vários nomes. Pedro.Pelitzer. Com Pelitzer. 2 L's e 2 Z. Vai mudar o arroba quando? Né? Não siga esse @, siga @Pedro Gigante, que vai vir logo logo aí. Forçaram o cara a mudar. Vai ter que vir um arroba gigante. Vai não tem ter que jeito. vir o @gigante logo, logo. Mas enfim, gostaria de novo de agradecer os nossos patrocinadores, a doutora Mera Picastro e a doutora Elizabeth Bueno, por estarem com a gente logo no início do nosso programa, por apostarem na ideia. Peço que, reforço, porque vai estar muito legal, vai ter muito conteúdo aqui, vai ter conteúdo em estádio, conteúdo com a torcida, conteúdo sobre os jogos. Tem um jogo em 1 minuto já no nosso Instagram, já tá rolando lá, já tá no destaque para quem quiser ver o do último jogo, porque já vai ter fechado as 24 horas, obviamente, na quarta-feira. Então já tá lá no destaque para quem quiser assistir e continuem nos acompanhando. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu só queria citar que hoje eu vou trazer o nosso lá no Instagram, o jogo de 1 minuto do Vasco contra o Bahia hoje. Exatamente. Eu espero que seja Um bom jogo em um 1 bom minuto. jogo. Gol do Jacaré. Gol do Jacaré. Gol do Jacaré é muito fácil. É isso aí. Nunca foi tão fácil. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Espero vocês na próxima quarta-feira, estando aqui com a gente na Risca da Área. Valeu, Muito gurizada. obrigado. Tamo Valeu. junto. Valeu. Valeu!